primeiro contato, muitas vezes, com a saúde mental das pessoas se dá pela internação. Então, às vezes, a pessoa nunca foi ao médico, ao psiquiatra, nunca foi ao psicólogo, e aí chegou lá na internação, a família não sabe nada de saúde mental. A fase 1 é a fase aguda do paciente. Normalmente, ela fica, dependendo da linha de cuidado, a gente trabalha lá com a linha de cuidado da dependência química, do transtorno de personalidade, transtorno de humor e as psicoses. E na dependência química, vamos dividir bem na dependência química. A dependência química, a gente trabalha os primeiros 15 dias do paciente. Por quê? É a fase aguda dele. Então, tem uma questão ali de que você precisa fazer maior vigilância, porque o risco de fissura, ele existe. Sim. Tem um risco de heteroagressividade, de consciência de tratamento. E também tem a fase terapêutica. A abstinência ali maior, como você disse, levando a fissura e ele fazendo coisas inacreditáveis. E também você precisa entender a dose sérica, quando que você chega no alvo da medicação. Então, isso tudo ajuda o paciente ele já começar a entender, ter consciência do seu tratamento. Então, nesse processo da fase 1, vocês também têm exames para detectar a dose sérica das medicações? Não. Alguns? Não. Ainda não. No bipolar, provavelmente. Não. Aí no bipolar, sim, por conta do uso do lítio, né? Lítio, porque, por exemplo, Depakote, da carbamazepina, né? Essas são bem dosadas. Porque nesses casos, já que você falou dos estabilizadores de humor, né? Como lítio, Depakote e tudo mais, a dose terapêutica ela é muito próxima da dose potencialmente tóxica. Exatamente. Então precisa fazer o exame. Tem muita gente que acha, assim, só que você tocou nesse ponto de a gente voltar ali, Débora, porque muita gente acha, vou medir o lítio no sangue, né? Acha que tá medindo lítio para ver assim, quanto que tá faltando de lítio no meu corpo que eu vou repor. Não, você tá medindo lítio porque a dose que faz bem para a dose que faz mal é muito pertinho. Então a gente acerta a dose do lítio baseado no exame de sangue, né? Que provavelmente no início já é colhido. Mas na dependência química a gente começa geralmente, né, para tirar da abstinência e tudo mais, a gente utiliza os remédios da classe dos benzodiazepínicos, né? E aí eles não há necessidade tanto de você fazer uma medição, não. Mas tem a fase do ajuste medicamentoso, que ele é extremamente importante até para o paciente, como você viu lá, vai para jiu-jitsu, vai fazer uma arte terapia, ele começa a fazer partilha. De grupos. Entra, essa na fase 1, necessariamente a gente usa os 12 passos. Então, a fase 1, ela começa no primeiro passo, então isso é muito importante. Trabalhamos muito com conselheiros de dependência química, né, que é um profissional extremamente importante para essa categoria de paciente, porque o exemplo é tudo, né? Eu consegui, eu tenho um alvo. Exatamente. Então, isso é muito legal. Uma inspiração, né? Tem alguém que já passou pelo que eu passei. E conseguiu. E está aqui trabalhando, vivendo disso. Pode ser no futuro. E quando vai caminhar na fase 2, 3 e a 4, que é a fase da alta, esse profissional, ele começa com o paciente e ele vai até o final da internação, para a gente não romper vínculos. Certo. Porque, às vezes, eu tenho mais afinidade com o Ricardo, por exemplo, e eu consigo me abrir mais para o Ricardo, ele consegue acessar emoções em mim, pensamentos que talvez eu não consiga com você, Bia. Sim. Então, a gente entende que o vínculo terapêutico ele é extremamente importante no processo da internação. Então, isso faz a gente ter... Já uma subjetividade. O paciente acaba se adequando, confiando mais num conselheiro do que em outro. Isso. E também a gente cria um modelo de mini-equipe. Então, o médico ele tem uma enfermeira, que tem um conselheiro, que tem um psicólogo, que ele faz uma visão 360 daquele paciente e eles partilham aquela informação. Então, talvez o doutor... Com frequência. Toda semana. Toda semana. Porque isso era outra coisa, né? Você tinha um médico, tinha um psicólogo, ninguém se encontrava. Cada um escrevia o que queria no prontuário. E se tivesse psicólogo, né? Porque antigamente não tinha. Quase só médico. Não, e era uma... Às vezes eu ia ver um paciente que estava internado lá, eu olhava o prontuário e falava, meu Deus, não sei quem é. Um chegava sem menor critério. Não tinha um critério de paciente lúcido, orientado no tempo. Não tinha nada disso. Era, olha, tá bem, falou da mãe. Falei, Bia, como assim? O que ele falou da mãe? Hoje a gente tem uma estrutura de prontuário robusta, onde a gente consegue estar todo parametrizado, até de uma forma de saber, assim, o profissional está ali olhando, tem já um instrumento que é o plano terapêutico singular, que ele vai dizendo qual é o objetivo, a meta, o que a gente espera, como que a gente reavalia. Então, isso está tudo dentro do prontuário. E esse prontuário, ele não é um prontuário da Gávea, ele é um prontuário do paciente.
A gente só faz a guarda desse prontuário. Entendi. Enquanto ele está internado. Ele está internado e por 20 anos fica sobre nossa guarda por uma questão regulatória. Mas esse prontuário, a gente busca ele estar o mais completo possível. A Gávea, ela é uma instituição acreditada. Hoje ela está acreditada. De qualidade. De qualidade. Está dentro do padrão de qualidade. Ele tem os padrões de qualidade pela Organização Nacional de Acreditação. É uma organização brasileira. É a ONA. Organização Nacional de Acreditação. Perfeito. E tem poucos hospitais no Brasil que têm esse selo, e a Gávea conseguiu esse selo, assim, foi, de fato, um mérito incrível de todos os profissionais que trabalharam ali. Acho que eles se dedicaram dia e noite. Tem pouquíssimos hospitais com ONA. No Brasil, no Grupo Vive, hoje a gente tem 4. Acho que no Brasil não chega a 8. Total. Então, você já corresponde a 50% dos hospitais acreditados. Em 3 anos. Em 3 anos. É para você ver que, assim, qualidade... Isso é importante o público saber que o hospital psiquiátrico tem uma certificação que se chama ONA, que dá a ele o padrão de qualidade. Ele chancela que a gente seguiu todos os requisitos e não é um manual para psiquiatria, é um manual geral, né? Que ele serve para os hospitais clínicos, cirúrgicos, e a gente pega o segmento dali da psiquiatria e a gente passa numa auditoria. Então, ele chancela que aquela instituição de saúde, ela tem um selo de qualidade. Tem uma prática de qualidade. Isso é muito... Eu sou apaixonada, né? Então, assim, falar de qualidade, falar de segurança e falar agora de saúde mental é minha paixão. E eu vejo o quanto que isso traz de inspiração. E é necessário para fazer realmente uma mudança de paradigma, de prática, de tudo, né? Porque hoje a gente podia vir aqui, Bi, e falar, olha, eu tenho, eu faço, eu aconteço, mas quando você tem uma empresa que não é sua, que vai lá e verifica seus processos e chancela que você é uma instituição que preza... É como uma medicação que tem um selo lá de qualidade, que você sabe que não está comprando uma medicação que não tem o que está escrito ali. A eficácia que você espera. Exatamente. É como o ISO, né? Como o ISO, das farmácias de manipulação, que... Por exemplo, eu só mando fazer manipulação e tem o ISO. Se tiver o selo. É como a estrela Michelin do restaurante. Exatamente, então, a estrela Michelin tem que ter isso, né? Então, que é o ONA para você. Então, a Gávea hoje tem um selo ONA. Da Michelin. Da estrela. Tem uma estrelinha. Tem estrelinha. Voltado para o nosso... Comparando, exatamente. É um hospital que tem excelência. Mas assim, de novo, essa é uma forma de padronizar. Não que a gente resuma o indivíduo ao seu diagnóstico, né? O CID é o código na doença, né? Sim, Até porque na psiquiatria a gente nem usa o termo doença, né? A gente usa o termo transtorno, exatamente. Né? Porque transtorna a vida mesmo. E assim, formalmente mesmo, né, uma curiosidade, assim, que doença a gente usa quando tem uma evidência objetiva de uma alteração. A gente sabe, fiz uma raio-x e tem uma mancha branca no pulmão. E tem sinais de pneumonia? Então tem quase evidência... como se fosse um agente causal único, né? Agora, na psiquiatria, na saúde mental, a gente sabe que tem algumas áreas que participam daquela manifestação da depressão, da ansiedade, da bipolaridade, mas a gente não pode dizer que ela causa aquilo, porque o cérebro tudo se relaciona com tudo. Então, aquilo participa principalmente, por exemplo, demência frontotemporal. A região frontal do cérebro começa a morrer, esses neurônios ali participam ativamente, mas tem outros mecanismos atuando que não só aquela região. Que deixa de conectar direito com as outras, né? Exatamente. Então, assim, só para deixar isso bem claro, que a gente não resume as pessoas ao seu diagnóstico, né? Mas a gente utiliza o conceito do diagnóstico para facilitar a comunicação e direcionar o tratamento. Principalmente nas primeiras horas, né? Sim. Que foi o que você falou das 72 horas. Porque o maior índice de desistência da internação se dá nas 72 horas. Então, ou porque a família não entende o que está acontecendo, ou porque o paciente entra em fissura e abstinência e tenta sair de qualquer maneira. Então, isso é um desafio. As 72 horas é um desafio. Acho que é um momento ouro. A nossa hora é ouro na saúde mental. Acho que até do paciente grave, quando você fala, você estabiliza o paciente em 72 horas. Exatamente. Você acolhe o paciente em 72 horas. O antibiótico tem que funcionar em 72 horas. Exatamente. Então, acho que fazendo correlação, porque tudo, como ele disse, é tudo na correlacionado. Medicina, né? É tudo correlacionado. Então, assim, as 72 horas é a nossa 72 horas de ouro, sabe? Exatamente. Onde você tem que fazer, não pode errar, né?
E assim, não só acolher a família, não só acolher o paciente, mas a família também, né? Quando ela falou no início, o médico entrar em contato com a família, né? Nós temos também um grupo, né, que o médico orienta, porque assim, uma das questões, o primeiro contato, muitas vezes, com a saúde mental das pessoas se dá pela internação, né? Então, às vezes, a pessoa nunca foi ao médico, ao psiquiatra, nunca foi ao psicólogo, e, de repente, tem uma crise de mania, né, da bipolaridade, começa a gastar um monte de coisa, começa a se endividar, se envolver em brigas, não dormia, né? Aquela... E aí chega no momento que a questão está tão fora de controle que precisa de um resguardo, de uma proteção maior, né? Num ambiente mais controlado com profissionais. Aí chega na internação. E aí chegou lá na internação, a família não sabe nada de saúde mental, nunca nem ouviu falar. E aí começa a dar Google. Google, TikTok, todas as plataformas. As plataformas, né? Que tem boas informações, mas são informações que podem não ser direcionadas àquele caso. Então é importante ter um médico, né? Que vai tirar as dúvidas dessa família, que são muitas. E esse é o caso na Gávea, por exemplo, tem um grupo, né, que a gente chama de orientação familiar, que se explica todo o trajeto, né, do paciente para a família. Então, nos primeiros dias da internação, a família é convidada para estar presente nesse grupo, que também tem a parte online também, né? E aí é explicado, ó, vai ter essa etapa, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, a gente vai fazer isso, você pode fazer isso, vai falar com o médico nesse horário, você vai falar com o psicólogo nesse horário, explica tudo como vai funcionar. Eu costumo comparar com a turbulência do avião. Por exemplo, a gente tá vindo, a gente aquele voo tá bom, tá tranquilo, de repente o piloto fala, senhores passageiros, aqui 5 minutos, vamos passar uma grande turbulência, aperte o cinto. Manter sentados, o cinto, serviço de bordo está suspenso. É isso. Então é isso, é como se ele falasse isso, ó, daqui a pouco vai acontecer isso, talvez seu filho entre em abstinência, né? E aí ele começa a te ligar, querendo para ir embora e tal, e aí, assim, tá na crise da abstinência. Então, tenta entender que isso é um sintoma da doença. Então, é mais ou menos essa analogia que eu faço, dessa informação antecipada como maneira de proteção. A previsibilidade do que vai acontecer. Você deixa a família, e você traz a família para o centro do cuidado. Você traz e participa ela. Olha, isso vai acontecer. E a gente precisa do seu apoio nisso. Eu acho que isso traz muito, muito conforto. E eu sempre penso assim, se eu estivesse ali, eu ia gostar que o médico me ligasse e me acolhesse. E tirasse as dúvidas. Né? Exatamente, porque assim, nessa hora tem tudo, vizinho, todo mundo, parente, para falar, dar opinião, entendeu? Sim. E parece que o telefone te escuta, que meu filho está internado numa clínica psiquiátrica. Cara, o TikTok aparece tudo de internação. Não, escuta mesmo. O telefone escuta e começa a te dar uma opção de coisa. O algoritmo vai e te dá coisas boas e coisas ruins. Você tem que ter um parâmetro, né, de qualidade. E o parâmetro é o médico. Se você confiou naquela internação, se permita ouvir o que o profissional de saúde que está cuidando do seu ente querido, que seu ente é a pessoa mais amada para você, ouve. Faça análise crítica, estude também no Google, que eu acho que a informação ela nunca é demais, até para você poder argumentar, conversar com o médico ou com o profissional que está atendendo o seu paciente. Mas é importante você também ter também ouvido a escutativa. Eu acho que a escutativa ela é tanto pelo lado do profissional que precisa escutar a família e o paciente, quanto da família que precisa escutar é importante que o profissional que está ali cuidando. Concordo, totalmente. E eu costumo dizer assim que o tratamento, né, na saúde mental é um tripé, né, formado pela equipe terapêutica, pelo paciente e pela família. Com certeza. Né? Se um deles não tiver triângulo firme... equilátero. Isso. Vai cair, não vai funcionar, entendeu? Então a família é parte fundamental do tratamento, até porque na maioria das vezes a família adoece também, né? Com certeza. E aí sempre cabe essa pergunta: quem cuida do cuidador, né? A pessoa tá ali cuidando e tal, lógico. Às vezes é um só, né? E às vezes é um só, né? E aí tá convivendo com aquela pessoa que tá em crise e tal, e assim, é óbvio que a pessoa tem muito sofrimento, mas é importante também a gente pensar e lembrar que a pessoa que tá junto com aquela pessoa também pode estar em sofrimento em razão dos sintomas daquela outra, né? Com certeza. E ela também precisa de acolhimento, também precisa de apoio, né? Não é uma pessoa imune, né? Então nós, olhando esse lado da família, nós nos preocupamos em prestar essa assistência, esse acolhimento, esse cuidado. Logo nessa primeira etapa, né? E às vezes até um tratamento também. Às vezes a pessoa também precisa de uma psicoterapia, precisa de uma medicação para melhorar o sono, né? Ainda que temporariamente, Sim. né?
Então, isso é muito importante. Senão o tripé familiar não vai funcionar. falha, né? E a equipe engajada. Né? E quando a gente vai migrando para a fase 2, que é uma fase que você vai acompanhando a melhora do paciente, o engajamento nas metas, o que é proposto individualmente, porque acho que o Ricardo está tentando dizer que a gente tem um cronograma, Isso. mas a gente nunca perde a individualidade, porque o sujeito ele é único. Talvez a forma que eu expresse, eu posso ter o mesmo CID e estar dentro daquele nicho. Mas a história é diferente. Então, manter a individualidade, a subjetividade dentro de um padrão que a gente vai caminhando na fase, porque eu acho que é o trem andando, sabe? É o carrinho que vai andando até você entregar na 4ª fase esse paciente para um dispositivo de hospital dia. De HD, né? Se for o caso. Se for o caso. Dependendo do quadro, porque né? é caso a caso, você precisa transitar esse cuidado.